Bom dia, minha gente. Mais um dia que fez o Senhor. Nos teus olhos fui perdoada. Fui perdoada logo que te vi. Bom dia, Kátia. Todos os meus tesouros. Vamos começar essa manhã nos quebrantando na presença do Senhor. Hoje é domingo. Eu ainda estou de pijama, mas estou aqui. Quebra o teu vaso na presença dele. Oh, queridas, domingo de manhã é dia de milagre. Foi no domingo de manhã que as mulheres se reuniram e viram o Cristo ressurreto, né? Domingo de manhã também é dia de ver milagres. Na Bíblia existe uma história sobre um domingo de manhã. Um domingo que alguém acordou sem esperança. Um domingo que alguém acordou tão triste porque perdeu, né, o Salvador, o Messias. Mas foi no domingo de manhã que veio uma boa notícia. Ele está vivo, ele ressuscitou. Oh, você não precisa mais chorar tanto. Ele está vivo. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. Glória a Deus. A paz, já manda live para tuas amigas, né? Acho que tá todo mundo dormindo ainda. Mas eu já vou começar, tá? Quero orar. Quero louvar a Deus pela tua vida. Quero louvar a Deus por esse domingo, né? Como eu já disse, domingo de manhã também é dia de viver milagres. Louvado seja Deus. Vamos orar. Hoje eu quero começar, hoje eu quero terminar a live no horário, né? Hoje é domingo, dia do teu descanso. Para algumas, dia de colocar as coisas em ordem em casa, porque trabalha a semana toda, né? Para algumas, o dia do Senhor, né? O dia que vai para a escola bíblica, vai para a campanha evangelizadora, vai para o culto à noite. Então, vamos correr aqui, né? Oh, Pai querido e santo, nós louvamos o teu nome, nós adoramos o teu nome neste domingo de manhã. Senhor, é o primeiro dia da semana e queremos oferecê-lo a Ti, Senhor, como primícias, Pai querido. Oferecemos a Ti as primeiras horas do nosso dia, oferecemos a Ti o primeiro dia da nossa semana. Consagramos a Ti, Senhor, em jejum, em oração e em consagração. Recebe o nosso sacrifício, Senhor. Este tempo que estamos aqui sentadas à mesa, a Tua mesa, com a Tua palavra, recebendo as Tuas instruções, recebendo as Tuas direções, Senhor. Senhor, continua falando conosco. Senhor, eu digo como disse Moisés, se não for a Tua presença, Senhor, eu não tinha nem me levantado da cama, eu não tinha condições de estar aqui, se não fosse a Tua doce presença conosco. Senhor, fica conosco, pega na nossa mão, nos mostra as riquezas escondidas na Tua palavra. Oh, doce Espírito de Deus, de nós não temos, mas a Tua palavra nos garante que toda sabedoria, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Transtorna o conselho do mal a nosso favor neste dia. Desbarata as investidas do mal contra nós neste dia. Aumenta a nossa resistência. Aumenta a nossa resistência, Senhor, porque os muros já estão se erguendo e o inimigo vai aumentar os ataques. Aumente a nossa resistência, Pai. Oh, Deus, nos ajuda a poupar energia, Jesus querido, para que a resistência ela possa ser aumentada, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, derrama a Tua presença, visite cada mulher, Senhor. Aquelas que amanheceram enfermas e hoje tem que fazer tanta coisa em casa. Visita com cura,
Tu és o bálsamo de Gileade, Senhor. Visite o lar dessa mulher, visite os filhos dessa mulher, visite o casamento desta mulher, visite as finanças dessa mulher, Senhor. Eu creio, Senhor, que é um tempo de alinhamento, um alinhamento para uma dilatação, um alinhamento, Senhor amado, um reposicionamento para uma expansão, Senhor. Aumenta a nossa capacidade de resistência, fortalece a nossa estrutura, Pai, para vivermos o Teu novo. Oh, como almejamos o Teu vinho novo, Senhor. Como almejamos a Tua alegria, a Tua cura em nós, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Fica conosco. Tu tens liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz. Glória a Deus. Vamos começar, né? Domingo parece que a gente acorda low bat, que é a bateria já descarregando. Mas é o primeiro dia da semana, tá? O primeiro dia da semana não é a segunda-feira, é o domingo. E esse dia já começa com descanso. Já começa com a presença de Deus, né? Vamos começar a nossa semana cheias dessa presença, repletas dessa presença. Como é que você está? Como é que foi, né? Esses 6 dias, como é que está sendo para você? Coloca aqui. O que é que mais tem te marcado? O que é que mais você tem aprendido? Né? O que é que mais tem te chamado a atenção? Né? O que essa palavra me bateu, essa palavra tocou. Gente, eu recebi tanto depoimento também ontem de mulheres que vomitaram, de mulheres que passaram mal mesmo, mas foi uma limpeza do Senhor. Sempre que a gente faz, olha, escute bem, sempre que a gente faz essas orações de renúncia, a gente está removendo a escória. O que é a escória? É o que não serve mais, é o que não presta mais, é o que não pode mais nos acompanhar. O fogo, a aflição, as lutas, elas têm uma finalidade e não é nos matar. Quando o ourives, ele está refinando a prata, ele pega a prata, ele coloca a prata num cadinho. Escute isso, tá? O que é um cadinho? Deixa eu tomar água. A rinite tá daquele jeito, olha. Meu olhinho essencial é vida. Ai, meu Deus, como é bom. Deixa eu cheirar. Eu sempre cheiro antes, mas eu esqueci. Para não ficar aqui fungando para vocês. É muito bom respirar, viu? Obrigado, Senhor. Se você tem crise de ansiedade, aprenda a respirar, fazer mecanismo de segurança. Na respiração, a ansiedade vai embora. Eu uso esse aqui, ó, de hortelã, da doTERRA. É muito bom, muito. Olha, Malu. Ai, de noite já usei o lavandinha para dormir, eu já vendi, né? Mas eu entendi que vender não é muito a minha praia. Estou aqui vivendo o meu propósito. Mas vamos lá. Ai, como é bom, meu Deus, obrigada. O ourives, quando ele vai refinar a prata, escute isso, porque isso vai explicar o que é que você está passando. O ourives, quando vai refinar a prata, ele coloca ela num cadinho. O cadinho é tipo uma vasilhinha. Aí ele coloca ela lá e coloca lá no fogo. A prata é um dos metais mais impuros. Por quê? Porque ele tem uma facilidade de se ligar com outras coisas, de fazer ligações e de absorver impurezas. Por isso que o salmista diz, purifica-me como a prata. Quando a gente está podre, a gente se compara à prata, porque ela fica muito impura, ela é muito fácil, né? Eu estudei química. A prata, ela é um metal muito fácil de se ligar com outros. E nesse processo ela adquire muita impureza.
Então, o ourives, quando vai purificar a prata, né? Porque quanto mais impureza, menos valor ela tem. Quanto mais impureza, menos valor a prata tem. Então, quando o ourives vai purificar, ele coloca ela no fogo lá, ó, de molho. Ele deixa a prata lá no fogo, de molho, borbulhando. Ele deixa a prata lá. Alguém olha e diz assim: ourives, essa prata já tá boa, ourives. Meu Deus, essa prata vai passar do ponto, vai danificar a prata. Mas aí o ourives olha para a prata e diz: não, ela não tá boa ainda. Eu sei quando a prata tá boa. E deixa ela lá no fogo. Quem não entende de prata acha que o ourives está exagerando. Nós somos a prata. O fogo são as aflições, as lutas, as tempestades. O Senhor, o nosso Senhor, é o nosso ourives. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quando estamos no ponto. E qual é o ponto de refino da prata? Todo metal tem um ponto de refino. Todo componente químico, a água tem um ponto de refino, o ouro tem um ponto de refino, a prata tem um ponto de refino. Qual é o ponto de refino da prata? O ourives sabe. Quando ele olha para a prata ali fervendo, ele procura na prata uma característica. Que característica é essa, Ilka? Ele sabe que a prata tá boa quando ele olha no cadinho e vê a imagem dele refletida na prata. Quando ele olha na vasilhinha, lá no fundo, onde ninguém vê, tá ali borbulhando, pegando fogo. Quando ele olha, que vê a imagem dele refletida na prata, ele sabe que ela tá boa de sair. Jesus está olhando para você nessa luta, nessa tempestade, e sabe o que é que ele está procurando? A imagem dele refletida em você. Vem o acocho, vem a tempestade, e o acocho, a luta, o fogo, a fornalha, a provas, o deserto, seja lá o que for, seja lá que nome você queira dar, tem que te fazer parecer mais com Jesus. Ele está ali te apertando, mas você não está parecendo com ele. Quanto mais ele aperta, mais rebelde você fica. Quanto mais ele aperta, mais falante fora da hora você fica. Quanto mais ele te aperta, mais irada você fica. Você não está parecendo com ele. É por isso que ele está aumentando o fogo. Quando você for apertada e desenvolver mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. E bondade e benignidade é a mesma coisa? Vocês sempre perguntam. Não. A bondade é a virtude do fruto do Espírito que tem a ver com ações. A bondade ela é demonstrada em ações. Eu preciso desenvolver essa virtude para eu agir com bondade. A benignidade tem a ver com intenções e pensamentos. É ter pensamentos benignos. Às vezes você tem ação na bondade na ação, mas o seu pensamento está pensando mal do marido, julgando os outros, pensando mal. Todo pensamento benigno, ele nos isenta do julgamento. Precisamos desenvolver, então, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, paz. Quanto mais ele aperta, mais você perturba quem está ao seu redor. Você não é pacífica. É por isso que ele está aumentando o fogo, porque ele está olhando e não está vendo as qualidades dele em você. Essa fornalha, minha querida, deixa eu te dizer, não é para te matar, é para desenvolver Cristo em você. Quanto mais você parecer com Cristo, menos carne.
Quanto mais parecer com Cristo, menos carne. E se não tem carne, não tem necessidade de tanto fogo. Toda luta, ela serve a um propósito. Escute isso. Toda luta, ela serve a um propósito. Ou de nos tratar, ou de nos aperfeiçoar, ou de nos punir, né? Ou é consequência por causa das nossas escolhas, ou realmente é para que a gente chegue à estatura de Cristo. Às vezes ele permite uma luta para a gente passar por dentro do processo. Para quê? Para ser habilitada, para ajudar outros. Toda luta, ela serve a um propósito. Você sabe qual o propósito da tua luta? Sabe aquela guerra que faz anos que você está enfrentando? Você ora e não tem resposta. Você pede e parece que piora. Qual o propósito? Você perguntou para Deus? E o sangue de Cristo. Eu não vou perguntar por quê. Porque não se pergunta. Se pergunta sim. Davi, lá em 2 Samuel 21, Israel estava passando por uma fome muito grande. 3 anos de fome. Poxa, Davi já era rei, já estava estabelecido, né? Já tinha passado por tanta coisa, mas estava sendo fiel. Davi para e diz assim, Senhor, peraí, eu sei quem eu sou. Olha aí a identidade. Senhor, eu sei como eu tenho andado perante o Senhor. Está tudo em ordem. Por que essa fome? Por que, Senhor? Ele é pai. Pai gosta de explicar as coisas para os filhos, não é? Aquele pai funcional. Ontem meu marido saiu com as meninas, estava explicando algumas coisas. Pai é assim. Ele é teu pai. Ele não é apenas o teu senhor, que quer exigir um trabalho escravo de você. Ele quer te dar colo, ele quer te explicar, ele quer conversar contigo. Veja Neemias. Neemias sabia de tudo, porque papai explicava para ele, papai revelava para ele. Senhor, por que essa fome? Davi perguntou ao Senhor, só, Davi não é por... Senhor disse, Davi não é por causa de tu, não. É por causa dos gibeonitas. Quem está no grupo da Bíblia, a gente falou sobre isso. Nós lemos Josué. E aí Davi disse, Senhor, o que é que eu preciso fazer? O Senhor disse, ele fez, a fome cessou. Simples assim. Agora, se Davi não tivesse parado para perguntar, Senhor, que negócio é esse? Eu acho que ele estava até hoje passando fome. Israel estava até hoje na fome. Pergunte. Às vezes eu chego diante de Deus quando eu estou com algumas coisas. Senhor, peraí, isso é luta. Isso é para me tratar. Tem alguma área da minha vida específica que precisa mudar para que isso vá embora? Senhor, é para eu falar, é para eu calar. A gente leu aqui Neemias. Cada investida do inimigo exigia dele um posicionamento diferente. Aí você é intransigente. Não, eu sou assim, eu sempre faço assim. Sabe quem é intransigente? É o joio. O trigo, ele é flexível. O trigo, ele se dobra. O trigo, ele se adequa. Por quê? Porque o trigo tem frutos. O fruto faz o trigo cair. O fruto faz o trigo se dobrar. Quanto mais eu desenvolvo os frutos, aliás, a virtude do fruto do Espírito, mais flexível eu fico. Na colheita do joio e do trigo é muito interessante. Porque o camponês ali, o agricultor, ele vai observar quando estiver perto da colheita quem se dobrou. Quem se dobrou ele colhe porque é trigo. Quem está ali duro, intransigente, imaleável, inflexível, é joio. Você não é joio, minha amada, você é trigo. Se dobre, se renda, entenda, ceda. Vamos para o texto. Neemias capítulo 6. Meu Deus, é mais um capítulo incrível, viu? Quer dizer, não sei o capítulo feio da Bíblia, eu não achei ainda não. Não achei ainda. Neemias capítulo 6. Vamos começar. Pega a tua Bíblia,
Pega a tua caneta, pega o teu marca-texto, teu post-it. Agora é o meu microfone. Foi. Vamos ver. Se não pegar, eu tiro ele. Todo dia, como dizia meu avô, é essa peitica. E aí, voltou? Me digam aí, por gentileza, se voltou. Voltou. Pronto. Vamos lá. Todo dia essa agonia, meu Deus. Para um microfone bom. Holy Land, porque é mais de R$ 1.000, mano. Misericórdia. Botei ele aqui para carregar. Deixa eu ver, a luzinha tá acesa, tá. Voltou. É porque o microfone aqui dá muito eco. Aí eu prefiro com ele. Mas se ele descarregar, eu tiro. Vamos lá. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe. Ó, tem mais um inimigo, um árabe. Árabes é o Hamás, tá? Os árabes são Hamás. São inimigos declarados de Israel. É o Ismael, né? É o Ismael rejeitado. Então, tem mais um inimigo agora. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, então tinha mais. Meu Deus do céu. Se tem oposição, se tem reconstrução, tem oposição. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Deixa eu já parar aqui para olhar nos seus olhos. Se você não sabe lidar com o inimigo, aprenda. Se você não sabe lidar com o inimigo, trate de aprender. Porque você sempre vai enfrentá-lo. Se você não sabe lidar com a calúnia, trate de aprender. Se você não sabe lidar com inveja, trate de aprender. Se você não sabe lidar com perseguição, trate de aprender. Se você não sabe lidar com indiferença, trate de aprender. Por quê? Porque você vai crescer. Você não vai reconstruir? Eu já creio na tua reconstrução. Eu já creio na tua carteira de habilitação. Eu já creio no teu diploma. Eu já creio na salvação do teu marido. Eu já creio na libertação dos teus filhos. Eu já creio, minha querida. Todo crescimento gera oposição. Não tem para onde correr. Dá trabalho. O inimigo não quer que você cresça. Ilka, como é que eu aprendo? Desde sexta que a gente está aqui aprendendo. A gente já passou, ó, deixa eu só recapitular, tá? O capítulo 4, ó, a oposição demoníaca, que é manifestada em várias formas. A gente já aprendeu a lidar com o escárnio e a zombaria no capítulo 4. Ilka, como é que eu vou lidar com o escárnio e com a zombaria? Orando e ignorando. Ignore. Só que tem um porém nisso tudo. Se você tem raiz de rejeição, se você cresceu com aquela necessidade de agradar, se você é dodói, você não consegue ignorar. Por quê? Porque você é uma cidade sem muro. Você está desprotegida. Você não se conhece. Quem não se conhece dá atenção ao escárnio e acredita no escárnio. Lembram que eu falei que o escárnio, ele também vem da nossa própria mente? Para onde tu pensa que vai? Quem tu pensa que é para estar reunindo todo dia mais de 100 mulheres numa live? Tu acha que é quem? Vem de pensamentos internos também. Meu Deus, pronto, agora é a vendedora, pronto. É uma voz interior.
É por isso, amadas, que eu gasto a minha vida falando de autoconhecimento, estudando os temperamentos, falando de identidade. Eu gasto, sabe por quê? Porque tudo isso que parece ser papo de coach, que parece não ter nada a ver com o evangelho, nos ajuda a nos conhecer e a nos proteger do escárnio, a nos defender do ataque do inimigo. Quanto mais eu me conheço, menos espaço o inimigo tem sobre mim. Você entende isso? Às vezes eu dizia, Senhor, por que eu tenho que pregar essas coisas? Eu gosto de pregar a Bíblia pura, tutano. O Senhor dizia, pregue. Porque isso vai ajudar muitas mulheres a se prevenir dos ataques do inimigo. Mais uma vez eu vou dizer, Satanás, aqui está o muro de Satanás. Isso aqui é o muro. Pá! Esse muro está em cima de alguma coisa. O que é isso aqui que esse muro está em cima? O que é isso aqui embaixo que está apoiando o muro? As nossas fraquezas. Tá, não. Os nossos traumas, as nossas dores, as nossas debilidades, os nossos pontos fracos. Eles são terreno para Satanás construir o muro. Entende? Aí eu oro, jejum, tento derrubar o muro e não consigo. Por quê? Porque o muro dele está fundamentado aqui, aqui. Não precisa você derrubar o muro. Só precisa você tratar a sua fraqueza. O muro cai. Trate a sua fraqueza, que o muro dele cai. Então, deixa eu trazer aqui para a prática. Uma mulher que ouviu a vida toda que é burra. Eu ouvi minha vida toda que eu era demente. Eu sou lenta, tá? Eu sou muito lenta nas atividades manuais. Eu funciono bem com atividades mentais, tá? Eu tenho traço de caráter esquizoide. Isso não é uma doença, isso não é um problema. É um traço de caráter. É uma característica da minha personalidade. Então, o esquizoide, ele tem muita energia na cabeça, pensa muito, projeta muito. Às vezes eu fico no meu mundinho ali, imaginando. Eu não tenho muita energia nos braços. Já os outros traços, como masoca, qualquer dia eu vou fazer uma live só para falar dos traços. Já os outros traços, como masoca, o rígido, tem muita energia, são pessoas extremamente habilidosas com as mãos. Então, por eu ser esquizoide e sanguínea, eu faço, Isabel, marca uma sessão comigo, que é uma leitura que a gente faz, tá? Aí a gente faz a leitura do traço. Cresci minha vida toda achando que eu era demente. Minha avó dizia assim, meu Deus, faz até pena dessa menina. Acho que essa menina não vai casar, essa menina não vai ganhar dinheiro, essa menina não vai trabalhar, porque essa menina é tão demente. Sabe como eu era chamada? Bicho preguiça. Eu sou lenta, eu andando. Hoje não, melhorei muito. Aí veja só, eu tenho essa fraqueza. Satanás, ele já sabia que eu era uma sanguínea esquizoide, que eu tinha energia na cabeça. E eu tenho um traço de TDAH, tá? Então, ele já sabia. Eu não sabia. Para mim era uma fraqueza, mas ele já sabia. Você tem características que você não sabe que tem, você não se conhece. E eu quero me conhecer. Compre o curso Mulher Reposicionada. Tem um módulo inteirinho com 7 aulas só sobre identidade, com testes, tá? Com explicações de todos os temperamentos e outras características. Você vai se conhecer. Aí eu não me conhecia, eu não sabia de nada disso. Então eu vi minha vida toda e eu acreditei. Olha, eu nem tinha coragem de sonhar com casamento, porque eu dizia, meu Deus, eu não vou dar conta de um casamento. Eu não vou dar conta de casa. Eu achava que eu nunca ia ter uma profissão. Eu sempre fui muito inteligente. Eu sei que eu sempre fui muito inteligente. Mas minha inteligência para mim era perdida, porque eu não conseguia executar o que a minha inteligência pensava. Satanás passou a vida construindo muros dentro de mim, que eu não ia conseguir, que não ia dar certo.
Eu sofri abusos sexuais na infância. E isso travou ainda mais a minha mente. Um abuso sexual, ele danifica áreas que você nem imagina. O abuso sexual afeta o aprendizado. Por quê? Porque o seu cérebro, ele quer apagar o que aconteceu, mas ele não consegue. Aí você não consegue se concentrar, não consegue estudar. É aquela criança dispersa. Veja quantas coisas que tinham acontecido, tá? E que eu não sabia. Aí Satanás, ele vem o quê? Construir o muro dele. Então, eu achava que eu não ia casar. Eu achava que eu não ia ter uma casa, um casamento. Gente, sério. Esses muros ficaram sendo ali, ó, construídos a vida toda. Eu acuada, travada, começava, não terminava. Por quê? Porque eu não sabia que a ferida paterna faz isso. Vejam o conjunto de coisas. Vejam a coxa de retalhos que a gente é. Eu digo sempre às minhas pacientes, somos uma coxa de retalhos. A gente é formada de vários pedaços. Trauma aqui, traço de caráter ali, temperamento aqui. Tudo isso forma o nosso comportamento. Eu não sabia de nada disso. Mas Satanás sabia e usava isso contra mim. Quando eu mergulhei em autoconhecimento, olha, sabe quando foi que eu comecei a estudar essas coisas? Um dia eu cheguei em casa chorando tanto. Eu fui atingida. Eu passei algo tão difícil que eu cheguei chorando e eu disse assim, eu botei assim no Google, como mudar meu jeito de ser para não ferir as pessoas. Eu sou sanguínea, eu sou alvoroçada, eu gosto de sorrir. E às vezes as pessoas se incomodam com o nosso jeito. Eu botei como mudar meu jeito de ser para não afetar as pessoas. Aí eu comecei a estudar temperamento. Gente, quando eu comecei a estudar o que é um sanguíneo, eu chorei. Eu chorei de alegria. Meu Deus, então eu não tô louca. Meu Deus, então eu não tô perturbada. Ai, olha, foi tão bom conhecer. Naquilo que eu fui me conhecendo, eu fui trabalhando as minhas inabilidades. Naquilo que eu fui me conhecendo, eu fui descobrindo quem eu sou. Satanás perdeu espaço. Comecei cursos e terminei. Estou mais organizada dentro da minha casa. Todo dia eu mostro ele a vocês. Está aqui o meu planinho. Né? Eu sempre tive agenda, planner, bloco de nota. Estou mais organizada. Eu não tenho mais, né, essa coisa de que eu não posso, eu não consigo. Eu aboli da minha vida. Cadê as meninas do Grupo Soma? Temos o Grupo Soma está até paradinho esses dias, mas cadê as meninas do Grupo Soma? No Grupo Soma a gente até fez jejum de palavras negativas. Por quê? Porque a gente fala o tempo todo essas palavras. Eu não posso, eu sou burra, eu não consigo, para mim não dá certo, eu não nasci para isso. Para de dizer essas palavras. Para de falar essas coisas. Você está dando munição ao inimigo. E isso que você está falando está dentro do assunto? É claro que está. A gente está estudando e está vendo como o nosso inimigo, por si só, ele já é terrível. Ele não precisa da tua ajuda. Ele não precisa de munição. Ele não precisa que você ajude, dê pedras para ele jogar em você. Tem gente que está aqui, mas está dando pedras ao adversário. Tem gente que está aqui, mas infelizmente, né, dá munição ao inimigo, fala o que não deve, diz o que não deve. Você precisa parar de dar munição ao teu adversário. Você precisa parar de facilitar as coisas para ele. Não facilite as coisas para o inimigo, muito pelo contrário. Dificulte as coisas para o teu inimigo. Tem mulher que facilita as coisas para o inimigo. Não facilite. Dificulte.
Tem gente que, infelizmente, facilita muito para o adversário. Infelizmente, você está facilitando, você está falando coisas. Gente, palavra, escuta isso que eu vou te dizer. No mundo espiritual, eu abri o curso aqui, deixa eu fechar. No mundo espiritual, palavras são decretos. Presta atenção aqui em Neemias. Veja quais são as horas que Neemias fala. Neemias fala apenas para se defender em alguns momentos, para ignorar o inimigo, para lançar estratégia, para reunir o povo. Eu não vejo Neemias dizendo: Deus, eu sou terrível, não era para eu ter saído do palácio. Ai, por que foi que eu saí? Ai, meu Deus, não era para ser assim. Neemias, ele não se autocondena. Ele não é a vitimazinha, muito pelo contrário. Ele fala: olha, eu fui quem Deus constituiu para estar aqui com vocês. Para de facilitar para o inimigo. Eu ensinei essa receitinha para as mulheres do grupo Soma. Presta atenção no teu dia. Pega teu caderninho. Escreva as 5 palavras negativas que você mais fala no dia. Tipo: eu não consigo, eu não dou conta. Eu contei o testemunho para vocês da mulher que foi parar no hospício. Ela teve um surto psicótico, enlouqueceu. Quando ela ficou boa, Deus falou com ela: tu não pediu, tu dizia todo dia que isso ia acontecer. Como Jesus? Todo dia ela olhava para os filhos, olhava para a bagunça dentro de casa, ela dizia: vocês vão me enlouquecer. Satanás pegou a palavra. Palavra é decreto. Quando uma lei ela é formulada, tá? Quando uma lei ela é formulada, tá lá o Congresso Nacional, os deputados formulam uma lei, criam uma lei. Essa lei ela não pode entrar em vigor se o presidente não fazer um pronunciamento, uma promulgação. Você é o presidente da sua casa. A sua palavra é um decreto. Aí o presidente vai, pronuncia o decreto e aquela lei passa a entrar em vigor. Todos os dias, não esqueça disso. Palavras são decretos. O que é que você está dizendo com os teus filhos? O que é que você está dizendo com o teu esposo? Que ele é um inútil, que ele é um imprestável, que ele é um preguiçoso. Ele vai continuar, porque você já está declarando isso sobre ele. Palavras são decretos. Não, Valnice Milhões diz muito isso, eu amo. Anota isso, mas anota, imprime em vários lugares da tua casa. Imprime, escuta o que eu vou dizer, anota. Alguém, se puder, até escreve aí. Não pronuncie o que não quer ver manifesto. Não pronuncie o que não quer ver manifesto. Na sua casa, Satanás, ele fica aqui, bem pertinho da tua boca, com um saco, com um cestinho, esperando você pronunciar para ele tornar verdade. O tribunal de Deus, Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, Satanás é o acusador. A gente tá ali. Aí Jesus faz: ô pai, olha o filho de fulana, ajuda, porque o filho de fulana não para quieto. Ajude, porque fulana tá tão cansada, pai. Aí Jesus defendendo você, né? Que Jesus é esse papel. Aí o acusador, Satanás, faz: não, aqui na Constituição fala que Satanás usa a Bíblia contra nós. E a gente não conhece a Bíblia. Aí Satanás vai dizer assim, ó: não, lá na Constituição aí, juiz, que o juiz é Deus, que você tem dizendo que o poder da vida e da morte está na língua. Na língua dela só tem morte. Eu tenho legalidade para utilizar essas palavras. Satanás faz isso. Pensa todo dia que está lá um tribunalzinho acontecendo a teu respeito.
Aí Deus faz, Jesus, eu não sou injusto, eu sou o justo juiz. Ela falou, ela mentiu, ela disse que o filho era danado, virado. Esse menino não para quieto. Meu Deus, um dia eu ainda vou endoidar com esse menino. Esse menino isso. Mas Ilka, porque meu filho de fato é. Não diz que ele é. Por exemplo, vou expor aqui uma coisa, meu Deus, que Júlia não escute essa live. A criança sanguínea, ela tem uma propensão a florear a verdade. Ou seja, a criança sanguínea fala tanto que ela se perde nas palavras e ela acaba mentindo muito. Eu era assim, tá? Lutei contra a mentira. Debaixo do sangue de Jesus, a mentira não faz mais parte da minha vida, nem por brincadeira. Minha filha, de vez em quando, ela fala tanto que ela fala com a verdade. Eu chamei uma vez ela de mentirosa, mas eu já retirei essa maldição. Eu fiz uma oração de renúncia a maldições faladas. Eu amaldiçoei a minha filha, chamei de mentirosa, mas eu já retirei. Fiz uma oração com ela e retirei. E cadê a oração? Lá no grupo das pavimentadoras tem lá. Eu disse, Júlia, você mentiu. É um comportamento. Eu faço questão de dizer para Satanás escutar. Você mentiu, filha, mas você não é mentirosa. Que você não é filha do diabo. Não minta mais, minha querida. Venha cá e vou explicar e vou fazer. Melhorou muito, graças a Deus, porque estava difícil. Filho, você fez isso, mas você não é assim. Não rotule o teu filho por causa de um comportamento. Filho, você quebrou isso, mas a Bíblia diz que você não é um destruidor. A minha Bíblia diz, e está lá na palavra em Isaías, que os meus filhos serão reparadores, consertadores. Não, vejam só, as orações, vejam só, escutem. No grupo, lá na descrição do grupo, tem um link do Google Drive. Nesse link tem todas as orações, tem oração de renúncia, tem confissão de mente livre, renúncia a maldições faladas por você, renúncia a maldições faladas por seus pais, tem oração de perdão, tem um protocolo de abuso sexual, tá tudo lá, gente. À disposição de vocês. É da Missão Gileade, é um projeto que eu tinha com mulheres, que eu faço isso de forma gratuita, tá? Aqui é a Missão Gileade, onde eu faço tudo de forma gratuita, e tem aqui o Albuquerque, terapeuta que precisa ganhar dinheiro e cobra por algumas coisas, tá bom? Então, dentro do grupo Pavimentadoras, no link, na descrição do grupo, tem lá um link do Google Drive que tem os materiais da Bíblia, da leitura, os cronogramas, os mapas mentais, as orações direcionadas. Beleza? Beleza, vamos continuar. Não saímos do assunto porque tudo isso que eu estou dizendo a vocês são estratégias que o teu inimigo usa contra você. Então, cuidado com o que você pronuncia. Não pronuncie o que não quer ver manifesto. Ora, se o poder da vida e da morte está na língua, eu escolho qual o poder que eu vou usar hoje. Eu vou usar o poder da vida. Crie novas realidades através da tua fala. Crie novas realidades através da tua fala. Começa a abençoar. Deixa eu ver se está aqui o bênção humano. Acho que não está não. Crie uma cultura de bênção no teu lar. Começa a abençoar. Começa a declarar. Hoje é domingo. Abençoa a semana de aula dos teus filhos. Amanhã é segunda. Primeiro dia da semana letiva. Toda segunda aqui em casa. Ô filho, se tu estiver escutando, traz o bênção pai, bênção mãe aí. Acho que está na gaveta do criado mudo. Porque eu deixo lá para abençoar as meninas. Toda segunda-feira, antes de Júlia ir para a escola, eu faço a bênção da semana. Todo dia, Luísa faz assim, ó. Luísa é tão engraçado, menina. Ela pega esses post-it, ela faz, mamãe, me dá minha bênção. Ela já pede. Na minha casa, existe uma cultura de bênção no lar.
Pelo amor de Deus. Usa a tua língua para abençoar. Para de usar para amaldiçoar. Tem hora para tudo. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui da parte de Deus para dizer a você: olha, teu inimigo já é muito sujo. Já vimos aqui no livro de Neemias as estratégias. Você está ajudando ele. Você está ajudando o teu inimigo. Você está sendo parceira. Ele fica só assim, vai, fala fulana, que eu quero essa palavra na hora da raiva. E o que, pelo amor de Deus, não sou de ferro. Eu já falei. Renuncia, retira. E não é difícil. Pai, eu confesso. Confissão. O livro de Neemias é um livro que tem muita confissão. Pai, eu confesso, Senhor, que eu falei o que não devia com meu filho, com meu marido, Pai. Mas eu retiro essas palavras. Que essas palavras não venham fazer efeito. Satanás, eu tomo de volta. Eu me arrependo. Não adianta só orar para Deus, não. Chama o filhinho, diz, meu filho, mamãe chamou você de virado. Mamãe chamou você de atentado. Mamãe chamou você de burro, de perturbado. Meu filho, me perdoe. Você não é nada disso. Mamãe teve uma infância difícil, que mamãe escutava todas essas palavras, mas mamãe quer ser uma mãe melhor. Isso não é feio não, tá, gente? Isso é lindo. Você perdoa a sua mãe, meu filho? Perdoa, mamãe. Ótimo, obrigado. Mamãe promete melhorar. Agora ele tem que ver sua melhora, viu? Se ele não ver, ele vai passar na sua cara. Vai, que é a minha parte. Mamãe, você disse isso, depois você vem pedir perdão. Vou pedir perdão. Falei demais, não devia. Venha cá que eu pedi logo. Aqui em casa o negócio é punk, é sério. Então, não pronuncie o que não quer ver manifesto. Às vezes você escutou sua vida toda. Aí é quando eu digo que a gente tem que ir no passado, gente. Por que tem que ir no passado? Para entender como você se comporta hoje. É por isso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Isso aqui é o curso. Mulher que a internet falhou, foi. Tá. Ó, módulo 1 sobre identidade tem 6 aulas, tá vendo? O inconsciente, aceitando o meu presente, que é temperamento. Módulo 2, passado. Gente, é sério. Esse módulo de passado é tremendo. Passado resolvido, heranças de sangue, acolhendo a mulher e o pai, a mulher e a mãe, raízes doentes, feridas não cicatrizes. Isso é um módulo só. Módulo 3, propósito. Você tem um lugar, né? O princípio de que, meu Deus, essa... Eu não me lembro. O princípio da semente, o propósito, intencionalidade. Olha as aulas. As aulas, minha gente, estão. Bem-vindo que veio fazer. Ó, é uma mulher o áudio é bom, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem, tá? Na aula da mãe. Tem a aula e tem aqui uma resolução, um PDF. Deixa, ó. Tem um PDF aqui. Olha o PDF, estou mostrando aqui a vocês, porque muitas irmãs têm muita dúvida. Ó, deixa eu ver o PDF que não abriu. Ó, com exercício, tá vendo? Tudo muito organizado, tudo muito bonito, tá? Por isso que eu digo que é um investimento, minha gente, muito baixo. É R$ 197. Módulo 4, gente. Remindo o tempo, gestão de tempo, sorrir do dia futuro. É o painel da vida extraordinária. Eu cuido do meu maior ativo, fala do corpo. Eu vou, mas não vou só, fala de alianças, equilíbrio, comemorando a jornada. Aí tem o bônus, ó. Uma aula de finanças comportamentais com Cibele e uma aula de oração com a pastora Linda Si, com 2 partes. Sério, gente, tá uma coisa, ó, imperdível. Dá para assistir, inclusive você pode baixar no celular o aplicativo, que é pela QIFI. Você pode baixar as aulas para assistir viajando quando não tem internet. Gente, sério, esse curso é o resumo de tudo que eu fiz na minha jornada e que deu certo. E por que eu estou apelando? Porque março ele vai subir o valor. Deixa eu explicar. As aulas você tem acesso durante 1 ano.
Esse curso, ele é uma coprodução, ou seja, eu não tinha renda para produzir um curso desse, que é caro demais. As gravações, o layout, tudo é um investimento muito alto. Aí é uma coprodução, eu tenho uma sociedade com a agência de marketing. A agência ganha uma parte, eu ganho outra parte. Então, o marketing já quer aumentar. Por quê? Porque eles sabem que o curso é bom, eles entendem. Então, eles dizem, está muito barato, está muito barato. Se você quiser, coloca o nome aqui, que a gente entra em contato depois, mandando o link, tudo certinho. Tá muito barato. Eu digo, não, mas segura. Por quê? Porque eu sei que tem mulheres que não têm condições de pagar um pacote terapêutico, né? Ó, Sueli comprou o caderno. Sueli teve já a vida transformada pelo curso, viu? Então, assim, comecem a investir em vocês. Júlia, vou te mandar, tá? Tenham lugares seguros para depositar o coração, tá? Tenham lugares seguros para depositar o coração. O curso é muito bom. Não é porque é o meu curso, não é porque eu estou vendendo o meu peixe. É pelo resultado de mulheres que já foram transformadas. Se você for aqui no meu Instagram, tem assim, feedback das MRs. Tem lá já um monte de feedback. A gente tem um grupo, Comunidade MR. Ontem foi maravilhoso, não foi, meninas, no grupo? Olha que lindo. A gente falando, né, sobre o temperamento de Jesus, a gente falando sobre crescimento. E assim, a gente ali estamos caminhando no mesmo passo, tá? No curso das MRs, a gente está tendo acesso aos mesmos assuntos. Então, dá para a gente conversar de uma forma mais, como é que eu posso dizer, alinhada. Porque está todo mundo acessando o mesmo conteúdo. Então, está todo mundo, né? É aqui, é o quê? Aqui? É aqui. Depois eu faço. Ele faz quando quer também, esse Instagram. Está todo mundo acessando o mesmo conteúdo. Então, é uma comunidade, né? Que a gente está ali juntas. Crau, o que é que você precisa saber do curso? Né? Me digam aí. Luana, me chame no Instagram que eu lhe coloco. O que é que você precisa saber do curso? Né? Estamos aqui para tirar dúvidas. Vamos para o capítulo 6, que a nossa hora já está encerrando. Nós começamos a falar sobre o que os inimigos estavam fazendo. Quando Sambalat, Tobias e Gesem, e o restante dos nossos inimigos, souberam, né, que eu havia reconstruído o muro e que não tinha ficado brecha, embora ainda não tivesse colocado as portas em seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem. No final eu vou tirar um tempinho para falar do curso. Senão me empolgo e eu vou falar amanhã todinha, porque é muito bom. E a gente não vai terminar o capítulo 6, pelo amor de Deus. Na minha bio do meu Instagram tem a página do curso. Lá tem todas as informações. Mas se você colocar aqui, eu quero, Eric está printando a tela. A gente vai entrar em contato depois e manda para você também, não se preocupa. Vamos focar aqui na leitura. Sambalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem. Olha o que o inimigo quer fazer agora. Olha uma nova estratégia. A gente já viu escárnio, conspiração, ameaça de morte, tá? E agora ele vem com uma nova estratégia. Que estratégia? Eu toquei sem querer para sair. Que estratégia é essa? Falsidade, astúcia. O inimigo que estava contra Neemias, agora está dizendo, Neemias, vem cá. A gente tem uma proposta para fazer para você. Neemias, a gente quer agora propor uma coisa. Vem para o Vale de Ono. Uma tentativa de amizade, uma tentativa de aliança. Já viu aquele ditado? Se não pode vencer um inimigo, junte-se a ele. Já viu aquele ditado? Se não pode vencer um inimigo, junte-se a ele.
Então, foi isso que o inimigo de Neemias fez. Juntou. Vem cá, Neemias. Vem cá no Vale de Ono. Anote aí, por favor, essa frase. Vale de Ono. Vale de Ono. Ono é O-N-O. Vale de Ono, tá? Anota aí essa frase. O áudio está falhando, eu acho que não. Anote essa frase. Vale de Ono. Vale de Ono. Anotou? Quero que vocês anotem, porque dá um tempinho aqui o delay. Aí eu quero que vocês anotem para a gente caminhar juntas. Vale de Ono, tá? Cadê vocês? Estão aí? Vale de Ono. Tá pegando normal, porque às vezes tem algumas pessoas que a internet da pessoa falha, tá? Mas tá normal. Vale de Ono. Cadê vocês que eu não vi vocês escrevendo? Isso, Vale de Ono. Sanbalat e Tobias, como não conseguiram, nem pelo escárnio, nem pela intimidação, aí agora eles vão convidar para o Vale de Ono. O que significa Vale de Ono? Essa palavra, Ono, significa desvio, desvio. Satanás vai querer agora te desviar do propósito. Sim, Conceição, você pode presentear alguém. O Vale de Ono, não esqueça desse nome. Ele vai zombar de você, ele vai tentar te matar, ele vai amedrontar e ele não vai conseguir. Aí o que ele vai fazer? Te distrair. Querer que você peque, querer que você se distraia, querer que você desobedeça. Então, esse capítulo 6 é sobre essas duas investidas. A primeira é o Vale de Ono. É uma distração. No tempo da reconstrução, cuidado com a distração. Vem ver isso aqui. Não, para aí um pouquinho o que tu tá fazendo. Não assiste a live, não. Vamos assistir um dorama. Eu não tenho nada contra dorama, não, tá, gente? Eu até gosto. Eu não assisto, sério, eu não assisto. Eu gosto, mas eu não assisto. Por quê? Se eu começar a assistir, eu só vou querer terminar quando terminar toda a temporada. Eu não tenho esse controle. E eu conheço os meus muros baixos. Lembra de Neemias, que colocou reforço nos muros baixos? Então, a única coisa que eu paro para assistir é The Chosen, tá? Porque eu choro muito, me enrolo ali com Jesus e eu consigo assistir um capítulo por vez. Mas assim, série, filme, eu não paro para assistir. Estou até precisando assistir uns filmes na área sistêmica, que é a minha área, mas eu não paro. Por quê? Para eu não me distrair. Porque se eu parar, eu não faço comida, eu não faço live, eu fico lá o tempo todo, vidrada. Então, eu não assisto. É de mim. Também não condeno quem consegue, linda ali, equilibrar o tempo. Maravilhosa, mas eu não consigo. Cuidado com as distrações. O inimigo vem oferecer ajuda. Olha aí. Gente, diabo é diabo em todo lugar. Adversário é adversário em todo lugar. Cuidado. De repente, tão bonzinho, veio oferecer ajuda, veio te chamar para um passeio. Cuidado com a distração. E como é que eu enfrento esse ataque? Porque veja só, o escárnio você enfrenta ignorando e orando. A ameaça de morte você enfrenta vigiando, se resguardando e orando. A astúcia, a falsidade, essa distração do Vale de Ono. Como é que eu resisto? Está lá no capítulo 6, versículos 3 e 4. Recusando. Recuse. Diga não. Não brinque com pecado. Não brinque com o inimigo. Corra.
diante de um precipício, um passo atrás é melhor que um passo à frente. Meu Deus, é isso mesmo, Jesus, que o Senhor quer que eu diga? Eu vou ter que dizer. Ai, Jesus, me ajude. Mulher, casada, solteira, cuidado com foto que você posta no Instagram. Eu acho tão feio, mulher de foto de bico. O bico, ele é um gesto obsceno. Quando você faz um bico, um olhar, você provoca no homem o feromônio dele. Talvez você fazia por inocência e não sabia. Mas eu estou aqui te dizendo, eu não tenho mais responsabilidade, eu já disse. O bico, o olhar, sabe? Aquela foto assim, ó. Aí bota mais um versículo para tapear. A gente vê logo que é a pomba, que é a Jezabel. Um olhar, um biquinho, aí um decote. Tenha muito cuidado. Aí vem um elogio. O elogio de quem não é o teu marido é uma distração. É Satanás te chamando para o vale de Ono. E quando Neemias foi chamado para o vale de Ono, ele disse, não vou. Desaparece. Como é que... Ô meu filho, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. O vale é embaixo. Ele chamou Neemias para baixo. Ele chamou Neemias para o nível dele. Neemias fez, não posso descer. Descer só se for para a porta do vale. Descer só se for na oração e no jejum. Para o vale de Ono, veja que era tudo vale. Vale de Inom, a gente estudou no capítulo 2. Se é o vale de Inom, se é para inspeção, eu posso descer. Mas se é o vale de Ono, presta atenção nos termos bíblicos. Ono é engano, distração, não desça. Aí o marido é bruto. O marido não tem a linguagem do amor de palavras de afirmação. O marido tem a linguagem do amor de atos de serviço. Né? É aquele marido mais fechado. Aí vem um sambalate convidando você para o Vale de Ono. Irmã, Inom é o vale do 3º capítulo, tá? H-I-N-O-M, Vale de Inom, que é a porta do vale desce para o Vale de Inom, tá? O Vale de Ono é o Vale da distração. Cuidado com a distração. Minha irmã, olha, aí chegam assim, né? Me desculpe me intrometer, mas você tá tão linda. Olha, sério, nunca veio, uma vez veio, mas meu marido mandou logo um áudio. Nunca mais veio. Não vem, porque ele sabe quem convida para o Vale de Ono. Tenha muito cuidado. Se resguarde, mulher, se proteja. Cuidado com a carência. A carência é terrível. A palavra vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado com o Vale de Ono, a distração. Tu tá tão maravilhoso, porque quando Satanás ele não consegue vencer você pela afronta, ele vai vencer você pelo elogio. Quem está no grupo viu que eu postei sobre Merodach Baladã, rei da Babilônia. Ezequias, quando veio Senaqueribe com afronta, Ezequias venceu. Mas quando veio Merodach Baladã elogiando, ele perdeu. Cuidado com o elogio falso. Cuidado, minha querida, a carência. Ai, meu Deus, será? Ai, meu Deus. Daqui a pouco você está aceitando o elogio. Daqui a pouco você está marcando uma conversa. Daqui a pouco você já está mandando nudes. Cuidado com o convite para o Vale de Ono. É tão bom ler a Bíblia e saber esses termos. Que o Espírito Santo, quando acontece alguma coisa, aí o Espírito Santo, cuidado, foge que é Vale de Ono. Minha querida, deixa eu dizer uma coisa. Se você é casada, o teu amigo é o teu esposo. O meu amigo é o meu esposo. É, irmã Vânia, é laço. É laço.
Corre que é laço. Nem chuta, porque se chutar é capaz de você se enganchar. Corre, laço, cilada. E às vezes você está na reconstrução, você está ali, uma bênção. O inimigo afronta você, olha para o lado, não. Aí ele vem de frente, você se protege. Aí ele, peraí, já sei. Vou usar a estratégia de Balaão. Anote aí, Números 25, 1 e 3, Números 31 e 16 e Apocalipse 2 e 14. Que é isso? A estratégia para Israel pecar. Balaão tentou jogar praga, não conseguiu. Tentou amaldiçoar, não conseguiu. Sabe o que foi que ele fez? Está lá em Números 31 e 16. Ele disse assim, ô Balaque, tem um jeito. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu não posso detestar o que Deus não detesta. Ela é de Deus. Números 25, 1 e 3. Números 31 e 16. Apocalipse 2 e 14. Vai falar da estratégia de Balaão. Números 25, 1 e 3. Números 31 e 16. Apocalipse 2 e 14. É o quê? Balaão, quando tentou amaldiçoar, que viu que não ia resolver esse Balaque, tem uma coisa que tira a proteção de Deus deles. Só tem uma coisa que tira a proteção de Deus da sua casa. A infidelidade a Ele. Se você é fiel, pode acontecer o que for. A proteção de Deus continua na tua casa. Aí o que foi que Balaão fez? Ele disse, Balaque, joga mulheres. Eles têm um código com o Deus deles, que eles não podem se envolver com mulheres moabitas. Presta atenção, em vez de botar chorinho, bota coração, porque chorinho o Instagram derruba, tá? Satanás, ele conhece a Bíblia melhor que você. Satanás sabe o que é para você fazer de certo e o que é para você fazer de errado. E tem muita gente errando porque não está fazendo certo e nem sabe que aquilo é errado. Vai estudar a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado, porque o teu inimigo já sabe. Aí, Balaão disse a Balaque, coloca a mulher no caminho deles. E Apocalipse diz que eles perderam a guerra porque pecaram. Infidelidade. Quando Satanás não consegue te vencer batendo de frente, ele vem por trás, sorrateiro, com falsidade, para te distrair, para te fazer pecar. Porque ele sabe que quando tu peca, perde a proteção. Ica, pequei. Mandei nude no Instagram. Ica, conversei, não devia. Ai, meu Deus. Confissão e arrependimento. Tá? Confissão e arrependimento. Não encubra. Quem cobre a transgressão não prosperará. A palavra diz. Mas aqueles que confessam e deixam, alcança misericórdia. Deixa eu ver onde está esse texto, que eu esqueci agora. Provérbios 28 e 13. Provérbios 28 e 13. O que encobre a transgressão jamais prosperará. Aí ela trabalha, ela estuda, ela tem 4 vínculos de emprego. Meu Deus, ela trabalha tanto e não prospera. Por quê? Transgressão encoberta. É uma lei, está na Bíblia, Provérbios 28 e 13. Se tem transgressão encoberta, você pode endoidar de trabalhar, você não prospera. Todo dia quando eu oro, diz assim, Espírito Santo, traz a minha memória. Davi orou assim, ele fez, Senhor, traz até os pecados que eu não sei que eu cometi. Jesus, aquela coisa que Satanás está se utilizando contra mim, traz à tona, traz à memória, aprenda a orar. Quem confessa e deixa, tá? Não é só confessar. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Estratégia da astúcia e da falsidade. Como é que eu venço? Recusando. É tão interessante que o inimigo é insistente.
O 4 vai dizer, ó, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu dei a mesma resposta. Resista, seja firme. Dia desse eu falei com a irmã, eu atendi uma cliente e ela dizendo, Wilka, eu não aguento mais. Ela me mandou os prints. Um obreiro da igreja. Ela é uma mulher solteira e às vezes as pessoas acham que mulher solteira não tem valor, tá tudo alvoroçada. Não é, tem mulher solteira que é crente, irmão. Tem mulher solteira que é fiel. Se resguarde, minha querida. É Silka, eu não tô aguentando mais. Olha pra cá. Gente do céu. Meu Deus, como é difícil. 4 vezes o inimigo é insistente. Meu marido tá dizendo, equilíbrio, amor. Foi o quê, meu amor? 4 vezes. E ele não cedeu. Não ceda, minha amada. Não ceda. Não ceda. Recuse todas as vezes. Ele foi firme. Todas as vezes eu dei a mesma resposta. Isso, Maria, resiste e ele foge. Ai, como vocês estão tão bíblica. Ai, que lindo. Deixa eu olhar aqui os comentários. Resiste e ele foge. Só que para resistir, eu tenho que poupar energia, tá? Poupe sua energia com o que não adianta para você ter energia para resistir. Poupa a energia, resista e o diabo foge. Resista, resista. Não luta. Se você for brigar, se você for debater, você vai gastar energia. Lembram que eu já falei? Poupe energia e aumente a resistência. Poupe a energia e aumente a resistência. Resistindo, o diabo foge. Olha a sequência. Poupa a energia, aumenta a resistência, resiste e ele foge. Tá bom? Vamos lá. Na quinta vez, cara, o 5 diz, na quinta vez Sambalate mandou-me seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Veja, a calúnia. Como ele não conseguiu, ele vai te caluniar. Deixa eu dizer uma coisa. Resista, mas se resguarde. Porque ele vai tentar te caluniar. Por isso que é importante você recusar. Não dê conversa. Se você disser um oi na mensagem, se você disser um oi, ele já vai dizer que você deu conversinha. Ignore, recuse totalmente, bloqueie. Em nome de Jesus, bloqueie. Se possível, chame um líder, mostre, tenha uma testemunha. Sabe por quê? Porque a próxima ferramenta, depois da falsidade, tentou fazer de amiguinho, não conseguiu, ele vai caluniar você. Olha aí, olha. Neemias, veja o que eles intentaram contra Neemias. Dizem entre as nações que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta. E que por isso estão construindo um muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação em seu respeito. Há um rei em Judá. Calúnia. Quando você ignora, ele vai falar mal de você. Vai dizer que você fez o que você não fez. Vai caluniar. Satanás é sujo. Gente, é tão difícil ser caluniado. Olha, eu passei por uma situação de calúnia. Sério, eu queria morrer. Eu queria assim, botar um pano na minha... Parece que os outros caluniam e a gente que fica com vergonha. Eu queria botar um pano na cabeça de tanta vergonha que eu fiquei. A calúnia dói. A calúnia, quando alguém diz que você é o que você não é. Só vence a calúnia quem tem certeza da sua identidade. Busque conhecer a sua identidade. Só vence a calúnia. Porque em algum momento da calúnia, sabe o que é que a gente é tentado a fazer? Por exemplo, alguém te calunia e diz assim, olha, eu já sofri esse tipo de calúnia. Menina, e o que é tão metida? Na live é uma coisa, mas falei com ela no WhatsApp. Ela me ignorou. Ela não me respondeu. Me caluniou, tá?
porque eu só não respondo quem eu não vejo. Eu recebo muita mensagem no meu WhatsApp. É uma calúnia. Eu não posso cair na tentação de ceder. Porque às vezes quando a calúnia vem, aí, olha, só por causa disso eu vou ignorar para ela aprender. Não ceda a calúnia, não ceda. Eu atendo uma irmã que ela caiu em adultério. Ela começou a ir para academia e a família do esposo é aquela família bem tradicional, bem assembleana raiz. E começou a dizer, olha, tua mulher vai te trair, tenha cuidado com ela na academia. E era uma perturbação com calúnia na vida dessa mulher. Ela disse que eu estava tão cansada de ser acusada por uma coisa que eu não estava fazendo, que teve um dia que eu disse, só de raiva eu vou fazer. Cuidado! Não ceda a calúnia. Ilka, como é que eu respondo a calúnia? Neemias não gasta energia respondendo não, tá? Ele dá uma resposta simples, direta, se vira e vai embora. A resposta dele tá bem pequenininha, lá no versículo 8. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que vocês estão falando está acontecendo. É pura invenção. Aí veja o 9, a constatação de Neemias. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Irmão, nessa hora, Neemias, coitado, já estava exaurido, porque você vê, viu? Do capítulo 4 até o capítulo 6, é uma investida atrás da outra, uma atrás da outra. Todas elas, ele está ali, incansável, incansável, incansável. Mas o cansaço bate. Aí no 9 ele diz, eu porém orei, pedindo ao Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, me fortalece. Eu não aguento mais, Senhor. Jesus, quando eu penso que terminou uma coisa, vem outra. Quando eu penso que terminou uma coisa, vem outra. Meu Deus, o que é que pode acontecer agora para piorar? Aí a Bíblia diz que ele vai na casa de Semaías. Semaías, filho de Delaías, era um amigo. Ele vai na casa de um amigo. Ele diz, amigo, eu cheguei aqui na tua casa, eu vim desabafar contigo, está lá no versículo 10. Aí Semaías, gente, você tem noção do tamanho da obra que Deus está te usando para fazer? Ilka, não tenho noção. Começa a perceber os ataques do inimigo. Quanto maior a obra, maiores serão os ataques. Poxa, Neemias cansado, disse, Deus me fortalece, eu não aguento mais. Vou lá na casa do meu amigo Semaías. Quando chega lá, vocês pensam que acabaram? Semaías diz assim, Neemias, olha Semaías, falso cobra. Querendo dar solução para Neemias. Neemias, olha Neemias, foge para a casa de Deus. Vamos para lá, para o templo. Vamos para o Santo dos Santos, porque eles estão tentando te matar. Ô Neemiazinho, vem amigo, vamos fugir para a casa do Senhor. Ah, diabo sujo. Ah, diabo nojento. Estrategista terrível. Mas Neemias orava. Quem ora sabe antes. Neemias, o que foi que Neemias disse? Ô Semaías, tu acha que um homem como eu fugiria? Tu tá achando que eu vou largar tudo? Porque tu tá disfarçado de amigo querendo me dar conselho. Mulher! Eu já vi isso, tá? Eu já vi isso em sessão de terapia. Aquela amiga que tá o dia todo dentro da tua casa. Ai, meu Deus, eu tenho que dizer, Jesus, o Senhor manda, eu tenho que dizer. Tá lá na tua casa. E tu toma e fala mal do teu marido. Eu já vi isso. Eu tenho uma cliente que ela veio para mim porque estava devastada com uma situação dessa. Tá dentro da tua casa.
fala mal da tua roupa, fala mal do teu marido, fala mal da tua casa. E tu, amiga, tá feio o meu cabelo, tá horrível. Amiga, meu marido é ruim. Teu marido é ruim, mulher, deixa ele. Aí a minha cliente deixou o marido. A amiga foi e agarrou. A amiga que estava mandando ela fugir. A amiga que estava mandando ela deixar. Agarrou o marido. Tenha cuidado. Não é todo mundo que entra na tua casa. Daqueles poucos que entram, não é todo mundo que vai para a tua cozinha. Daqueles poucos que vão para a tua cozinha, ninguém deve entrar no teu quarto. Ninguém, não. O meu quarto, irmão, é uma área vedada. Não tem amiguinha, não tem boazinha, não tem... Não entra. Não entra, não deixe. Sentar na minha cama, não tem sofá. Aqui eu nem tenho sofá ainda, viu? Mas quem chegar vai sentar nas cadeiras da cozinha. Outra coisa muito séria que o Senhor me lembrou, eu tenho que falar agora. Olha, sério, pode ser quem for a melhor visita do mundo. Meu pai, minha mãe, não dorme na minha cama. Não, oxe, pode ser minha tia de 90 anos. Eu vou dar um jeito, arrumar uma cama, pedir emprestado, arrumar um bicama, a não ser que é uma situação de vida ou morte. Na minha cama, não dorme. Não. O meu leito é santo. Eu evito contaminação. Tenha muito cuidado. Com quem você bota na tua casa, com quem você bota na tua cama. O sangue de Jesus tem poder, irmã. Vigia. Pode ser quem for, viu? Que fique com raiva, cunhada, tio, tia, vai dormir no colchãozinho. Por isso que na minha casa aqui, eu já estou tentando... Ó, meu marido está dizendo... Eu disse assim, ó, se for caso de vida ou morte, meu marido botou, morre em outro lugar. Amor, morre não. A gente não deixa. A gente protege muito a nossa casa, sabe? Eu não deixo. Na minha cama, ninguém. Na minha casa, pouquíssimos. Eu não sou de abrir. Eu liderava um grupo de jovens, de meninas. E aí, o que eu quero ir na sua casa? Marco na igreja e vou aconselhar lá. Entendeu? Tenho muito cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado. Proteja a sua casa, proteja seu marido. Tenha muito cuidado, tá? Aí Semaías chamou Neemias. Vamos lá para a gente terminar. Mas por que era tão perigoso Neemias? Porque assim, não era o templo. Neemias podia ir. Poxa, Neemias também, hein? É muito cheio de mimimi. O amigo dele chamou ele para ir para o templo. Neemias era conhecedor da palavra. Neemias era um príncipe judeu. Semaías era levita. Ele chama Neemias para ir para o Santo dos Santos, se esconder lá no templo. Neemias não podia. Ele era judeu. Só quem entrava em determinado lugar do templo eram os levitas. Conheça a palavra para Satanás não te enganar. Faz isso, mulher. Tem nada não. Compra escondido do teu marido. Faz assim, assim. Diz assim. Entendeu? Conheça o seu manual de conduta. Para você não errar achando que está acertando, achando que está abafando. Neemias não podia entrar ali. Semaías diz, vem se esconder, Neemias, Deus é contigo. Deus mandou eu te dizer, Neemias, vem se esconder no templo. Olha, Deus não vai mandar você fazer nada que seja contra a palavra dele. Olha o que Neemias diz, ó. Ô Semaías, você acha que um homem como eu deveria fugir? É claro que não. Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Eu acho que os inimigos piravam com Neemias. E qual é o segredo de Neemias? Oração. Cadê meu... Oração. Ó,
Esse livro é extraordinário, Orando a Palavra. Ao final de cada oração, tem as referências bíblicas daquela oração. Gente, é sério, eu amo esse livro, chega a estar velhinho. Muito bom, é baratinho, R$20 na Amazon. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Sem oração não vai. Uma das coisas que eu quis colocar dentro do curso foi esse curso com a pastora Linda Sica. Ela tem um curso dela sobre oração. Tem que ter oração. Neemias sabia. Quem ora sabe antes. Olha o que Neemias diz. Ele tinha sido... Gente, é muita safadeza, desculpa a palavra, do inimigo. Pagou o amigo dele para chamar ele para o templo, para enganá-lo, dizer que foi Deus que mandou. Tenha muito cuidado com falsas profecias. Discirna, faça prova. Outra coisa muito séria, eu vou colocar aqui para você printar. Nada que Deus disser a você em profecia pode ser contra o que está na palavra dele. Escute isso. Nada o que Deus diz a você em profecia pode ser contra o que está na palavra dele. Tem muita gente orando ao contrário. Ai, meu Deus, por que o Senhor manda eu dizer essas coisas, Jesus? O Senhor só a graça, o Senhor também às vezes. Não ore ao contrário. Cuidado com falsas orações, falsas profecias. Tem gente orando para Deus destruir casamento de outro. Oxe, como assim? Sangue de Cristo, isso existe, existe. Tem gente orando para Deus tirar a casa de um para dar a ela. Tem gente orando para o marido da outra ser o dela. Tem gente orando para o negócio da outra dar errado. O sangue de Jesus tem poder. Deus não precisa amaldiçoar um para abençoar o outro. Tenha muito cuidado com oração ao contrário. Tenha muito cuidado com falsa profecia. Deixa eu contar para vocês. Eu nasci na igreja, sempre fui cristã. Fui aquela menina que cresceu, escola dominical. É hora da escola dominical, quem tá aí? Meu marido, ele era do mundo. Jesus salvou, ele nunca tinha sido cristão. Jesus salvou. A gente começou a namorar. Gente, o que era de profecia para mim. E Deus não está no negócio. Pois tenha muito cuidado com isso. Tenha tanto cuidado com isso. Tenha muito cuidado. Toda profecia está na palavra. Ilka, me dá uma receita, Ilka, contra a falsa profecia. Colossenses 3:15. Seja a paz de Deus o árbitro, o juiz do vosso coração. Faça a prova e peça a paz. Eu terminei o meu namoro várias vezes. Comecei, terminei. Olha meu marido rindo. Sabe por quê? Era um tal de Deus não está no negócio. E o que Deus fala, eu creio. Mas a gente tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado. Imagina se eu tivesse dado ouvido. Só porque as pessoas diziam, Ilka, Deus tem algo tão grande na tua vida. Olha o que o meu marido botou. Será que as profetas não queriam seu marido? Eu acho que era isso, amor. Sangue de Cristo. Alguém dizia assim, Ilka, Deus tem algo tão grande na tua vida. Ele vai te dar um pastor viúvo. Eu dizia, sangue de Cristo que eu não quero de jeito nenhum. Era tanta profecia. As pessoas acham que sabe o que Deus quer para nós. Orando a palavra, Valnice Milhões. Cuidado com profecia. Eu já vi gente acabar casamento. Eu já vi gente deixar de cuidar dos filhos. Porque uma profeta disse, Deus manda te dizer, deixa o moço para lá. E a irmã não cuidou do filho dela, deixou nas drogas, hoje chora arrependida. A Bíblia diz, analisai se o Espírito é de Deus, fazei prova. Peça, Coríntios vai dizer, peça com zelo, busque os dons espirituais. Busque os dons espirituais. Que dom? Discernimento de espírito. Dom do discernimento, para discernir
quando é Deus, quando é diabo e quando é carne. Às vezes é carne. E às vezes é o diabo. Amadas, o diabo está usando muita gente dentro da igreja. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu tenho formação em analista comportamental. Eu sou analista comportamental, certo? Quem aqui que eu já fiz leitura corporal sabe. Se eu ver uma pessoa, eu leio o corpo dela, a CIA estuda isso. O curso que eu fiz, inclusive, é de alguns detetives da CIA. Você olha para uma pessoa, tem como você ler o corpo dela e os traços dela. Eu olhar, eu leio. Eu já fui num culto que eu saí do culto indignada, porque a pregadora, e é com muita tristeza que eu digo isso, estava se usando, fazendo leitura corporal, dizendo que Deus estava usando ela para as pessoas. Já leio, Maria, já li você. Tenha muito cuidado, porque Satanás, ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe tudo sobre seu comportamento. Então, às vezes, olha, Deus viu quando tu estavas assim, tu dissesse assim, e ele manda te dizer, tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Muito cuidado. Além de Semaías, olha o 14. Neemias orando, ele disse, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia. E do restante dos profetas que tentaram me intimidar. Quando ele pensava que não tinha mais inimigo, usavam os profetas. Ah, porque é mulher de Deus. Mas não vigiou. O vaso vazou, como diz a história. Ah, porque fulano, tenha cuidado com falsa profecia. Às vezes tu tá ali fazendo certo. O Senhor te mostrou pela palavra. Gente, a maior profecia é a palavra. Tem que estar aqui na palavra. Pelo amor de Deus. A irmã Kelma botou quanta perseguição. Pois é. Nem eu, nem você tá isento. Falso profeta. Teve uma terrível. Terrível. Eu e Eric passou um tempo mergulhado em casa, lendo muito, eu saía muito para pregar. E a gente mal estava indo na igreja, porque todo final de semana eu tinha agenda. E ele, nessa época, ele estava fazendo Uber, fazendo táxi. Pai não tinha um carro, cedeu para ele fazer táxi. Ele estava numa situação bem difícil financeira. Agora sim, a situação estava difícil financeira, mas estávamos vivendo, irmãos, os nossos melhores dias enquanto casais. Meu Deus! Olha, sério, estamos debaixo do sangue de Jesus, desfrutando de coisas extraordinárias. Chegou uma irmã, eu só fui rir, minha gente, sério, e disse, olha, Deus manda dizer que vai entrar, e Eric nessa época estava de barba. Aí ela disse, veja o coração do homem, terra seca, sangue de Cristo, falando mal do meu marido, meu Deus. Porque as pessoas julgam muito pela aparência. Vejo quando tu não pode vir à minha casa, porque o homem não quer. Mentira, mentira. Fernanda lembrou, não foi amiga, porque eu contei a minha amiga. Mentira, irmão, mentira. A gente estava indo, porque a gente estava fazendo uns cursos, e eu tinha muita agenda, aí eu estava com dificuldade de ir. Vejo que o coração do homem, começou a falar mal do meu marido. Disse assim, vejo e vou te dizer o que ele faz dentro daquele carro. Eu tirei na hora, irmão. Eu disse, sangue de Cristo em poder, sai daqui. Na hora eu tirei. Tenha muito cuidado com as coisas que vêm para perturbar a sua mente. Se você não tem condições de saber, Deus não vai te dizer. Tenha muito cuidado, discirna, pegue a Bíblia. Tenha certeza de quem você é em Deus. Cuidado com as palavras. O inimigo usa essa estratégia. Tá aqui, ó. Ele usou Sambalate, Tobias, Gesem. Não deu certo. Usou Semaías, falso profeta, e Noádia, falsa profetisa. A gente tem que se proteger do Sambalate, do Tobias e do Gesem. Mas a gente também tem que se proteger da Noádia e do Semaías, os falsos profetas.
Vou terminar hoje por aqui. Amanhã a gente termina. Amanhã o muro fica pronto. Amanhã o muro fica pronto. Vou parar no 15, tá? Porque o 7, a maioria do 7 é genealogia. Aí eu vou dar uma breve explicação de genealogia, que é o 7, e a gente termina o 6. Combinado? Ó, meu marido, orem por mim, irmã, já sofri demais. Eu lembro que teve uma, não foi amor, que disse assim, Ilka, quando a gente namorava. Eu vou ter que dizer isso aqui. Vejo o homem como um lobo para te devorar. Eu digo, ai meu Deus, tô doida para casar para ele me devorar mesmo. As pessoas julgam pela aparência. Meu marido é uma bênção, graças a Deus casamos. Não somos perfeitos, mas debaixo do sangue de Jesus Cristo, temos uma vida diante do Senhor que glorifica. E foi pensando tanto nisso, irmãos, que a gente até decidiu mudar de cidade para vir aqui. Como a gente trabalha com famílias, o nosso casamento tem que estar sendo blindado, protegido. A gente tem que estar sempre sendo cuidado, estudando. Aqui tem muitos cursos nessa área, né? Foi também pensando nisso. Então, assim, cuide com as falsas profecias. Às vezes a gente está tão ávida, querendo, entra numa live, liga para um vaso, liga para um profeta. Amada, já está aqui. A gente já estudou 6 capítulos de um livro da Bíblia. A Bíblia tem 66. Um livro, a gente só estudou 6 capítulos. E foi muita coisa que Deus já falou conosco, viu? Toda a profecia, a maior profecia é essa aqui. Ilka, tu não gosta de profeta? Amo, eu sou profeta. Ai, meu Deus do céu. Eric, cala a boca. Eu sou profeta, irmão. Eu gosto, eu sou de monte. Nunca mais eu fui, tô querendo ir. Eu gosto de dar lugar, de marcha, de pulo, de rede. Eu amo. Mas eu peso tudo com a palavra. A palavra é o nosso balizador, tá? Se tem uma profecia que vem, não está na Bíblia, eu não rejeito, eu não quero. Eu quero isso aqui. E deixa eu dizer uma coisa a você. Você não precisa de profecia, não. Você já tem a palavra. Tudo que está aqui... Eita, as irmãs estão rindo comigo. Tudo que está aqui, amadas, é para você. A palavra diz que nele já temos o sim e o amém. Todas as promessas que está aqui é para mim e para você. Aí a gente fica querendo, vai ler a Bíblia, vai escutar Deus falando contigo, vai para o secreto. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu sou animada, Maria. Minha filha, eu casei virgem. Ai, meu Deus, eu tenho que abrir isso aqui na live sem grito. Eu casei virgem, com 26 anos. Eu esperei muito, minha filha. Então, saudade do curso de casal também, Maria. A gente tinha um curso de... Gente, eu vou fazer, a gente vai fazer, tá? Live de casal, eu e meu marido. E já vão formulando as perguntas, porque a gente quer responder, né? Se preparem, tem muita coisa aqui para a gente estudar. Amém, amadas? Vamos continuar. Amanhã o muro sobe. Aqui tem tudo, aqui tem profecia, aqui tem risada, aqui tem ensinamento, aqui tem confronto. É tudo que tem na palavra. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. Hoje é domingo, item 19 mil, queria ainda terminar antes. Que o Senhor abençoe o teu domingo. Que o Senhor abençoe a tua semana. As lives estão tudo salva no feed, tá bom? Que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê. A minha oração para vocês... Tem, Mônica, tem para os solteiros. Eu tenho um projeto. Ai, meu Deus, vou ter que falar. Se chama Mulher Singular. Eu estou terminando um curso para mulheres solteiras, tá, gente? Vai abençoar muito a vida de vocês. Se preparem. Eu estou cada dia mais mergulhando, entendendo as necessidades, tá? Beijo, amiga. Te amo. Para trazer mais conteúdos aqui. Mulher Singular. Porque ser solteira não é pecado. Tá bom? Aguardem. A minha oração por você hoje é por discernimento. 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 A Bíblia diz que quem está pelo Espírito discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Onde é que está esse texto? É Coríntios 2, eu acho.
Quem é espiritual, o homem espiritual, discerne bem tudo. O homem natural não compreende as coisas do espírito. 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Anota isso aí, pelo amor de Deus, tá? Parabéns, Maria. 34 anos de casada. É uma guerreira, minha gente. 34 anos, glória! 1 Coríntios 2, 14 e 15. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque é loucura. As coisas de Deus é loucura. Um cara que era copeiro, vai reconstruir, vira governador, suporta tanta coisa, é loucura. Mas a palavra diz assim, quem está pelo Espírito, se você está pelo Espírito Santo de Deus, lendo a palavra, discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Ou seja, qual o superpoder que você ganha? Olhem para Neemias, porque a gente vê isso na vida dele. Você vai discernir tudo. Você está entendendo tudo e as pessoas não estão entendendo nada. Você discerne bem tudo, mas de ninguém você é discernido, tá? Vamos em frente. Discerna, receba discernimento de Deus. Confia no que Deus te mostra. Confia no que Deus te faz sentir, tá? Mas fulano é vaso, é profeta há 20 anos. Mas você também é profeta. Confia no que ele te faz sentir. Às vezes o discernimento vem num sentimento, a gente fica sem paz. O que vem de Deus traz paz. Colossenses 3,15. É tudo pela palavra aqui. Não gosto de arrumadinho, é Bíblia. Tá bom? Que Deus abençoe a tua semana em nome de Jesus. Tá tudo salvo as lives. Aí agora eu tô colocando até capinha para facilitar com o dia. Dia 1, dia 5, dia 4, dia 3, tá bom? Bom domingo. Aproveita para almoçar em família. Faz uma lasanha gostosa. Eu não tomo Coca-Cola, mas se você toma, pega uma Coca-Cola gelada. Ou tomo suco ou não toma nada, eu não tomo líquido. Então vamos em frente. Deus abençoe. Amanhã, 7h45, estamos aqui. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre ti, que te olhe com amor e misericórdia e te dê a paz. Amém.